É possível migrar para o Canadá após 40 anos de idade? É possível. Vamos falar sobre isso hoje. Roda a vinheta! Então, hoje nós vamos estar falando como emigrar para o Canadá após os 40 anos de idade, se é possível e quais são as dicas. E nós temos uma estrela aqui, uma pessoa que a gente tem muito carinho, especialista em carreira, que é Cibele Zedan, da Trabalhar no Canadá. Um prazer estar aqui, como sempre sempre. bom falar com você, a gente aprende muito, né? Falando com Exatamente. você E eu sobre trabalho. entendendo de imigração aqui. Então, Cibele, nós temos essa procura, cada dia que passa as pessoas estão procurando mais, quero imigrar, já tenho família, já sou casado, já tenho filhos, tenho uma carreira talvez consolidada já no Brasil, é possível emigrar e a gente sempre fala que é possível, lembrando que sempre explicamos que o que ajuda a emigrar, a imigração para o Canadá é econômica, baseado na oferta de trabalho ou no emprego e não só talvez de você vir direto ou você vir através dos estudos. Então, como que é o mercado de trabalho para quem quer vir a partir dos 40 anos? Bom, uma coisa que eu gosto muito de falar, gente, é que com relação à empregabilidade, a idade não é um fator determinante, né? Inclusive, o Canadá considera o core age, né, a idade básica de trabalho aqui no Canadá, entre 25 e 54 anos. Né? Então, vai bem muito diferente além, do que o mercado brasileiro às vezes. Bem diferente. Eu acho que no Brasil a gente tem essa questão de passou dos 40, já tem muita experiência, não pode fazer transição de carreira, ou você pode ir para um perfil mais consultor, depende da sua experiência. Aqui não, aqui você pode fazer o que você quiser. Então, em termos de empregabilidade e experiência, que com mais de 40 a gente já traz uma bagagem legal de experiência, né, do Brasil, onde a gente estiver no mundo. Então, isso é muito interessante daqui, que a gente pode começar, recomeçar, ou continuar, ou progredir na nossa carreira aqui no Canadá. E é importante dizer que às vezes as pessoas focam muito no Express Entry. Mas o Express Entry a partir de 46 anos já não pontuo mais, aquela questão que eu não vou conseguir pontuação. Tem forma de você compensar a sua idade através de uma oferta de trabalho, um LMIA, através de um programa provincial, que a maioria dos programas de província não consideram a sua idade como fator, né? Mas ao mesmo tempo o emprego é o core element ali, é o mais importante para você, obviamente, aumentar a sua pontuação. Por quê? Por conta de que você fechando um ano de experiência no Canadá, você consegue entrar pelo Canadian Experience Class. E sabemos, inclusive, que a partir de 2023, o governo vai começar a convidar pessoas de forma estratégica, o que as províncias já fazem, principalmente Alberta. Ontário tem a questão do programa de Tech, que convida pessoas na área de TI. Então, o governo federal vai fazer isso. Então, mais do que nunca, chegando no Canadá, conseguindo um emprego é importante. E sempre falamos aquela questão. Gente, você pode ser uma coisa no Brasil, chegando aqui você pode ser algo completamente diferente. Exato. Que mesmo assim, você consegue uma oportunidade de emprego e, obviamente, você pode usar aquela job offer para criar um caminho de legalização. Exatamente. E falando de ações do governo, muito legal que o governo federal tem ações junto com os governos provinciais justamente para expandir a empregabilidade de seniors, que eles consideram acima de 55 anos. Então é muito legal essa questão da empregabilidade. Então, realmente, com 40 anos, você está na flor da idade, eu costumo falar. E não foca só no Express Entry, foca em outros programas. Foca em programas de província, foca em programas possíveis que geralmente o governo lança, que são os programas provisórios, foca em, obviamente, uma oferta de trabalho. Eu sempre falo, às vezes você não consegue um LMIA, né? Que tem vídeo falando de LMIA, que obviamente é o contrato de trabalho, você pode vir pelo estudo como uma ferramenta de chegada aqui. E depois conseguir uma job offer, né? E a gente vê que as empresas estão conseguindo muito, conseguindo adaptar ali a vaga da pessoa para poder ter a pessoa como funcionário. E uma coisa que eu sempre falo, você sempre fala nos vídeos, é bom repetir, sobre a questão de que, às vezes, o meu título no Brasil é tão senior, é tão alto, e aqui eu consigo trabalhar na mesma área com um título mais baixo. Consegue. Na verdade, gente, o nome do cargo, quem vai definir é a empresa, que é importante em relação... Porque o brasileiro gosta de pôr nome chique, né? Eu não sei porquê, é um nome muito... Quando eu cheguei aqui, eu fui falar que eu era headhunter, o pessoal falava, né? Você é recrutadora? É isso, né? Então, muito mais o título, quem vai fazer é a empresa, gente. Que o que importa é a atividade que você vai exercer. Né? Então, se você exerce determinados tipos de atividades, você pode ter diversos tipos de cargo aqui, né? Então, você pode fazer transição de carreira. Eu falo que no Canadá a gente pode ser o que a gente quiser e quando a gente quiser. Sim. Então, tem transição de carreira, tem continuar na mesma carreira. A gente não precisa dar um step back se a gente não quiser, né? Então, eu acho que e essa você pode pegar flexibilidade... atributos de... E outra coisa que
que é interessante falar é que quando você vai fazer, às vezes, um contrato de trabalho ou ter uma experiência, você pode voltar para uma carreira que você tinha no Brasil 10 anos atrás. Exatamente. E voltar não era uma coisa, virei outra, agora eu tô voltando. Não tem problema. As empresas querem ver que você, obviamente, consegue fazer um emprego, né? Exatamente. E aqui, que eu acho muito interessante trazer isso também, no Brasil a gente falava muito, há algum tempo atrás, e se fala ainda da carreira em Y, né? De você escolher ter essa posição de gestão ou uma posição mais técnica. E aqui você pode fazer isso. Então, você não necessariamente, para crescer na sua carreira, precisa ter uma posição gerencial. Você pode ser o melhor técnico especialista em alguma coisa que você quiser, né? E vai ter os mesmos ganhos, as mesmas entradas no mercado, os mesmos benefícios. Então, isso é bem interessante de considerar também, principalmente quem tem bastante experiência com relação a mercado, a background de carreira. Então, no final do dia, é possível migrar a partir dos 40 anos, focando sempre no emprego. Eu sempre falo isso. É emprego que legaliza, experiência de trabalho que cria o caminho de legalização no Canadá. Claro que, dependendo da situação, podemos usar a formação, o college, como uma ferramenta de chegada aqui. E por isso, porta de entrada, porque a gente sempre fala que o estudo é o caminho que você tem total controle no começo de quem vai estudar, se é o esposo ou o marido, obviamente quando vai estudar, quem é o perfil mais forte, mas sempre a gente vai montar uma estratégia focado no emprego, seja ele durante o acompanhante estudando, ou seja ele após o estudo com PGWP. Então é muito importante estar aberto ao mercado de trabalho, ver quais são as tendências, é um ótimo lugar para se reinventar. Exatamente. Nós temos um caso de um cliente mesmo, que veio do Brasil, trabalhou a vida toda na área de TI, mais de 25 anos com TI, veio para o Canadá com a família, estudou, fez um college aqui aos 40 anos, né? E obviamente depois ele virou chefe de cozinha. Exatamente. Nada a ver com TI, mas foi onde ele tinha oportunidade, a empresa deu o job offer para ele e ele pôde aplicar para residência permanente através de um programa de província. Então, assim, tem a questão de ser pragmático, tem a questão de estar aberto, adaptar a tendência de mercado, porque as coisas mudam, né, Sibeli? Às vezes você está numa província, você pode ir para outra e lá a demanda é totalmente diferente de qual você estava. Exatamente. Né? E eu acho que é bom pensar estrategicamente nesse momento também, né? Aonde eu vou estabelecer minha carreira. E eu acho que as informações sobre imigração que o Terry tem, sobre carreira, e as próprias informações de fontes oficiais do Canadá, o próprio Canadá.ca, o StatCan, sempre traz informações importantes sobre empregabilidade, sobre áreas, indústrias, segmentos. Então, ser mais estratégico também, quando você já tem uma bagagem de carreira, quando você já tem lá mais de 40, né? Que você pode usar isso a seu favor. Isso te transforma num perfil único, não num perfil menos ou mais. Sim, né? e nós mesmo temos muito conteúdo na rede social. Com a Sibeli, temos webinars gravados online, temos conteúdo que dá tendência de mercado de cada província, dá atenção, óbvio onde você deve ou não deve trabalhar. Eu sempre falo que você tem que estar aberto a se reinventar, mas ao mesmo tempo não deixar a sua base ali de conhecimento, abandonar a base de conhecimento. Exatamente. Porque às vezes você pode adaptar, a gente vê muito isso, né? Um advogado que não vai ser advogado aqui, mas ele vai trabalhar com um escritório na parte de legal advice ou administrativo. Exatamente. Usar as famosas transferable skills. Você pode transferir todas as suas habilidades, todas as suas competências. Eu falo que a gente muda o óculos, né? Muitas vezes a gente coloca o holofote em questões, em atividades que a gente está acostumado, que a gente traz, não necessariamente com o mesmo título que a gente tinha antes, mas a gente pode transferir habilidades para algumas outras ocupações relacionadas para você atuar por aqui. Fantástico. E aí as pessoas falam, qual que é o perfil, talvez, eu tenho idade para imigrar? Gente, não existe idade. Eu tenho um médico que veio para o Canadá com 60 anos, aposentado no Brasil, estudou aqui, trabalhou como na área de construção, trabalhou na área de escritório e hoje aplicou para residência permanente através de um programa de província e hoje ele já é PR com a família dele. Então, não tem idade. O negócio é, obviamente, um bom planejamento, estudar a questão de carreira, ver onde você consegue adaptar, usar o transfer, né, os seus skills, as suas habilidades e, obviamente, um bom plano de imigração. Então, entre em contato com a gente, converse com a Sibeli, que a gente está aí para poder ajudar com isso. É isso aí. Dá para migrar com 40 anos? Dá, agora. Deixe seu comentário, seu like, que você vai, obviamente, colocar o sino para tocar, que todas as vezes que nós soltarmos um vídeo, você vai ficar sabendo. Até o próximo, um abraço!